Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para analisar a proposta que garante 1% da receita corrente líquida da União para financiar a gestão do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Criado em 2005, o sistema não tem recursos próprios e o orçamento tem se reduzido a cada ano. A fixação de um montante mínimo para o setor foi sugerida pelo deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, bem-vindo, deputado Danilo. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre esse sistema, que apesar de ter mais de 10 anos em funcionamento, ele é pouco conhecido das pessoas, não é isso? Cumprimentar você, Regina, cumprimentar todos que estão nos assistindo. Na verdade, a estruturação do SUAS, ele vem da Constituição de 88. Nós estamos falando aí de 30 anos de história. Foi a partir de 88 que a Constituição entendeu que a assistência social, que até ali era muitas vezes vista como um favor do Estado, passou a ser um direito do cidadão. E era um sistema que dialoga, sobretudo, com a população mais vulnerável, aquela população que já foi, de alguma forma, vítima da ausência do Estado brasileiro. São pessoas que estão em situação, muitas vezes, de risco, idosos, jovens que estão ali no limite, até às vezes da criminalidade, da droga, e que é importante que você abra uma janela de oportunidade para a proteção dessas pessoas. Da Constituição até cá, nós tivemos avanços na estruturação dessa política da assistência social. A gente teve, antes da estruturação do SUAS, a gente teve a Lei Orgânica da Assistência Social, depois a gente teve o SUAS implantado como um grande sistema que deveria dialogar com todos os atores, né, que devem fazer essa proteção, a União, os estados e os municípios. E a partir disso foi inclusive elaborado planos decenais, foi estruturado o Conselho Nacional de Assistência Social como um grande órgão de interlocução com a sociedade para a definição dessa política. No ano passado, quando a gente estava discutindo aqui a questão do orçamento público de 2018, o governo procedeu, não só na assistência social, como num conjunto de outras áreas, cortes em algumas políticas públicas. A partir do momento que foi efetuado um corte muito profundo, inclusive no SUAS, acho que você se recorda, foi quase 98% quando a peça do orçamento chegou aqui, definindo o orçamento de 18. Isso acendeu uma luz vermelha sobre esse tema. Mostrou que nós precisávamos ainda alcançar no SUAS uma proteção que ele não tinha. E a forma de fazer isso foi levá-lo à Constituição Federal. O fato é que, sem essa proteção, a gente fica colocando o Sistema Único de Assistência Social à mercê, digamos assim, daqueles que são os governantes de plantão. E nós estamos falando aqui, só para que as pessoas compreendam exatamente o que é isso, as pessoas que estão atendidas nos CRAs, nos CREAs, nos municípios, as pessoas que estão em vulnerabilidade de rua, que, enfim, são atendidas no Centro de Fortalecimento de Vínculos. É esse universo que a gente está falando. É um universo que já foi desassistido pelo Estado brasileiro e que a gente tem que protegê-lo. E o movimento que foi feito mostrou que a gente não tinha ainda uma proteção plena desse sistema. Inclusive porque é para ser uma política nacional, assim como a gente tem um sistema único de saúde, e, no entanto, as pessoas veem mais algumas atividades que são feitas, como o senhor lembrou aqui, o CRAS, que são mais pontuais de alguns estados, né, um atendimento aos idosos também, que são pontuais, e não como uma política única de atendimento à população, saber que realmente tem direito a isso, né? Assim? É isso, também isso, mas eu queria destacar a importância desses equipamentos públicos. Você está falando, quando a gente fala de CRAs e CREAs, nós estamos falando de equipamentos que estão presentes em quase todas as cidades brasileiras em função de uma sinalização disso como uma política pública. Então, são espaços que precisam ser fortalecidos. E eu destaco o momento que a gente está vivendo, que reforça a importância do Sistema Único de Assistência Social.
Nós temos hoje quase 28 milhões de brasileiros, segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE, que estão desocupados, né? As pessoas estão sem empregos, muitos não estão nem mais procurando um emprego, e essas pessoas estão mais vulneráveis, digamos assim. Então é importante que a gente reforce a proteção social nesse momento. Então o que o governo fez no ano passado, né, foi numa contramão daquilo que é a necessidade da estruturação disso. Quando foi anunciado esse corte, eu queria destacar isso também, Regina, nós fomos procurados pelas entidades representativas do Sistema Único de Assistência Social, em todas as suas esferas. Nós fomos procurados pelos fóruns de usuários do SUAS, pelo colegiado de gestores municipais do SUAS, ou seja, todos os secretários municipais de assistência social no Brasil afora, pelo Fórum Estadual de Secretários de Assistência Social e pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Todos, né, de forma articulada, vieram aqui ao Congresso Nacional no final do ano passado para, no primeiro momento, recompor o orçamento, que ele foi recomposto, mas não foi recomposto em toda a sua plenitude. O orçamento da gestão, que é isso que é importante destacar, nós estamos falando da nossa PEC, destinando obrigatoriamente 1% da receita corrente líquida da União para a gestão e serviços do Sistema Único de Assistência Social. Por que eu digo isso? O quê? Isso incluiria toda a gestão desse sistema e deixaria de fora, em outra conta, toda uma política que tem, inclusive, por exemplo, de benefícios. Então, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família faz parte do sistema, os sistemas sociais faz parte da estruturação do Sistema Único de Assistência Social. Mas o que nós estamos falando é para a gestão desse serviço, que está orçado, no ano passado, quando veio a primeira proposta, em algo em torno de 3 bilhões e meio de reais, você garantiria, ainda numa forma ainda não ideal, a gestão desse serviço. Então, quando a gente fala em 1%, a gente está falando em algo em torno de 7 bilhões de reais, que seriam obrigatoriamente vinculados à preservação do sistema. Quando a gente bota isso na Constituição, da mesma forma que a gente, e você destacou uma coisa importante, você tem, por exemplo, o Sistema Único de Assistência de Saúde, você tem todo o financiamento da educação pública brasileira, que tem receitas que são obrigatoriamente vinculadas para aqueles fins. Então, se a gente tem na educação, se a gente tem na saúde, a gente precisa garantir também na assistência social esses recursos mínimos. Né? Exatamente. Então, na segurança, uma questão muito importante, é uma pauta da sociedade que está posta, a sociedade exige isso. Então, a gente precisa proteger essas pessoas. Então, esse 1% preservará daqui para frente, a partir do momento que ele for aprovado, nós estamos agora na fase de início do debate da PEC aqui na casa, mas após a promulgação dela, preservará de forma definitiva o serviço de assistência social no Brasil. Agora, deputado, a gente está enfrentando uma situação de intervenção federal no Rio de Janeiro, que impede a votação de PECs na casa, e também, por outro lado, tem um teto de gastos. Você acha que qual a previsão de que seja votada e de tramitação aqui na casa dessa proposta? Olha, primeiro, em relação ao teto de gastos, é importante destacar que ele não há contradição com o teto dos gastos. Na verdade, o que a gente está querendo é garantir na execução do orçamento, inclusive com os parâmetros que estão fixados pela PEC do teto dos gastos, que nós questionamos essa PEC, inclusive, mas mesmo no parâmetro da definição da PEC, nós queremos garantir que o que está lá, 1% da receita corrente líquida, seja destinado ao SUAS. Nada impede que você ajuste isso nas outras rubricas do orçamento. Com relação à tramitação na casa, nós temos um impedimento legal, constitucional, de votar propostas que alterem a Constituição da República em função do processo de intervenção que hoje está posto no Estado do Rio de Janeiro. A Constituição veda qualquer alteração quando tem algum tipo de intervenção. Entretanto, e isso já houve deliberação, inclusive da própria presidência da Câmara, como também da própria presidência do Senado, isso não impede que nós façamos toda a discussão, debate e votação nas comissões e depois fique apenas para ser deliberado no plenário. Então, durante este ano, ou até enquanto durar a intervenção do Rio de Janeiro, nós não poderemos votar no plenário da Câmara, mas poderemos fazer o debate que acho que é importante fazer com a sociedade brasileira, e esse é o trabalho que o relator e o presidente foram escolhidos na última sessão. O relator dessa PEC será o deputado Dorico Monteiro, do estado do Ceará. É um deputado muito atuante, tem uma relação muito próxima com o debate, inclusive ele preside uma frente parlamentar em defesa do SUS aqui também na casa. E a presidência será do deputado Arnaldo Faria de Sá, que também tem uma grande contribuição a dar nesse trabalho. Então, o que nós pactuamos com a presidência e com a relatoria foi que durante este ano
a gente aproveitaria esse espaço para abrir um amplo ciclo de debates com a sociedade brasileira. Vamos fazer o debate aqui, não só aqui na casa, na Câmara, já estamos prevendo a realização de uma grande audiência pública aqui, onde vamos convidar essas entidades, FONSEAS, CONGEMAS, Fórum de Usuários, Conselho Nacional de Assistência Social, aqueles que militam com o ambiente da assistência social, para fazer um grande diálogo aqui, como também já vai ser autorizado a que esse debate seja levado para os estados. Nós, inclusive, já estamos pactuando, que tudo indica ainda nesse mês de junho, nós faremos lá em Pernambuco uma reunião, uma assembleia, uma audiência pública para fazer a discussão dessa proposta. A ideia é que a gente legitime ainda mais. A sociedade também. Isso, ela já veio legitimada pela representação dessas entidades, mas nós queremos explicar isso à sociedade, para que a sociedade compreenda e defenda também essa proposta. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a você, Regina. Eu conversei sobre os recursos para o Sistema Único de Assistência Social com o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.